O que nós pensamos, vocês sabem, a doutrina espírita nos recorda, nos cura ou nos adoece. Tudo começa aqui e passa por aqui, pelo coração, pelos nossos sentimentos. Se for para ser espírita de qualquer jeito, vamos procurar outra coisa para fazer. Hoje, lembrando uma palestra que eu assisti em Presidente Prudente, da Ana, uma psicóloga maravilhosa. Ela perdeu o filho há 9 anos atrás, num infarte fulminante. Ele tinha 20 anos. Então, eu disse a ela, Ana, não sei se eu te lastimo ou se eu te admiro, porque você viveu a dor mais difícil que alguém pode viver na Terra e continuou. Eu fiquei admirada. Ela fez uma palestra maravilhosa, na verdade, 2. Inclusive, uma delas comparando as bem-aventuranças que o Cristo preceituou com as dificuldades emocionais que nós estamos atravessando. Porque hoje, agora, é moda falar de saúde mental. Porque saúde mental, porque fulano não tem saúde mental, não sei o quê, Beltrano. Isso sempre existiu. Mas, graças a Deus, agora existe o cuidado, ou está começando a existir o cuidado, o diagnóstico, a observação, para que nós possamos cuidar de nós mesmos e dos outros da melhor maneira possível, até que esse corpo se desgaste ou fique doente e nós o deixemos e continuemos a nossa trajetória. Isso é fundamental. E eu começo o nosso bate-papo lembrando aquele momento em que Maria, mãe de Jesus, o vê na cruz e, claro, Emmanuel conta que ela não aceitava que ninguém que tinha sido curado pelo filho dela se apresentava para dizer, eu fui curado por esse Messias. Não havia ninguém. Na verdade, havia muitos que tinham sido beneficiados por ele, mas escondidos no meio da multidão. Quem é que teria coragem de enfrentar Roma, de enfrentar os soldados que estavam ali às gargalhadas, crucificando Jesus e os outros 2 ladrões, para dizer que tinha sido beneficiado pelo Mestre? Mas, claro que, como mãe, ela nunca imaginou que o final do seu filho na Terra seria crucificado aos 33 anos de idade. Ele, Jesus, sabedor, claro, da dor e da solidão em que ela ficaria, vê que João, o mais jovem discípulo, que começou a segui-lo quando tinha 17 anos e estava ali com 20 anos de idade. Ele sabia muito bem que João seria o único que não daria sua vida em sacrifício, torturado e morto pelos cipriotas, romanos, enfim, aqueles que mais tarde matariam os outros discípulos. João viveu mais de 100 anos e escreveu o Apocalipse. Ele sabia que João permaneceria. Então, num momento que, sem dúvida, foi também de renúncia, ele afirma, apontando para Maria e dizendo a João, filho, eis aí a tua mãe. Mãe, e aponta para João, eis aí o teu filho. Não é mole, Jesus não era mole, porque ele entrega Maria a João, sabendo que ela viveria, e ela viveu mais 13 anos até a sua desencarnação na Terra. E, claro, ele se preocupou em pensar como ficaria a sua mãe. E, de forma gloriosa, ele diz, filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ensinando renúncia para a mãe e cuidado para João em relação àquela mulher maravilhosa. A Casa do Caminho, que surgiu depois, era um lugar cuidador.
porque as pessoas desesperadas, sob influência espiritual tremenda, crianças que se manifestavam mediunicamente, mas na época não se falava disso, não existia o conceito de mediunidade, eram socorridas pelos discípulos na casa do caminho. Ali começou o trabalho dos cristãos, que espalhavam pão, palavras e abrigo, ou seja, o cuidado, a preocupação com o outro. Vem aqui que nós vamos cuidar de você. Jesus dividiu os discípulos de 2 em 2, depois que aparece, além da morte, para eles, de 2 em 2, os conclama a espalhar-se pelo mundo. Por que não 1, mas 2? Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu aí estarei. 2 pessoas para troca de cuidado, de energia positiva, de comunhão mental, para que eles pudessem se espalhar pelos lugares. Quando vocês forem não bem recebidos, tirem as sandálias dos pés, tirem todo o pó daquela cidade das suas sandálias, vistam as sandálias novamente e continuem o caminho. Veja a simbologia da energia que Jesus ensina a não levar de um lugar para outro onde eles não fossem bem recebidos. Isso é extraordinário, porque dá um monte de pensamento para a gente e um monte de palestra. Francisco de Assis, envolvido, engolfado num sonho, começa a construir igrejas, pequenas igrejas que estavam destruídas, e ele e alguns seguidores resolvem recuperá-las. Mas o Papa, porque ele é recebido, tinha tido um sonho. Sonhou que um rapaz sustentava a igreja com a mão estendida para o teto da Capela Sistina. E isso porque a espiritualidade quis que aquele Papa recebesse Francisco e os seus seguidores e reconhecesse que ali surgia uma nova igreja, uma igreja simples, humilde, uma igreja de cuidar. E vocês sabem, ele não pôde casar-se com Clara, o amor da sua vida. Ela também toma o hábito, porque, na época, para você servir a Jesus, só através da vida religiosa, em geral. Então, Francisco de Assis toma o hábito e Clara também. Mas é claro que o amor entre eles permaneceu. E os amigos espirituais contam que, quando eles acampavam à beira de um lago, por exemplo, Francisco se sentava próximo à água e, quando a lua batia na água, iluminando tudo, um amigo sempre perguntava: Francisco, o que você está fazendo? Você está orando a Deus? E ele dizia, enamorado, não, eu estou vendo o rosto de irmã Clara pousado aqui no lago. E era a lua. Gente, esse homem amava essa mulher, mas foi chamado a uma tarefa maior. Eu não desejo para nenhum homem aqui isso, entendeu? Não vão para a tarefa maior deixando o amor da vida de vocês no caminho, não. Isso era para Francisco de Assis. E cada um deles, tanto ele como ela, cuidaram para uma nova igreja surgir, uma igreja simples, que não tinha aquelas coisas todas complicadas, mas simplesmente estendia a mão para o seu semelhante. Aquilo que o Cristo sempre preceituou. O homem é que complicou. E vocês se lembram? Ele atravessa uma floresta, sente uma dor profunda no pé. Quando ele olha, o seu pé sangrava, quase partido ao meio, porque um espinho enorme tinha caído de uma árvore e machucou Francisco. Ele senta numa pedra, com todo cuidado, tira o espinho, limpa com as folhas do chão o sangue do seu pé. E, ao olhar o espinho na mão, diz: perdoa, espinho, meu irmão,
Porque se eu não tivesse pisado em você, você não teria me machucado. Ah, meus amigos, vamos dizer que a diferença entre os homens da plateia e Francisco de Assis é essa. E isso resume tudo. Imagine se você ia pegar o espinho que tinha quase partido seu pé no meio e dito, perdoa, espinho, meu irmão. Mas ele fazia isso. Era o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Pássaro, tudo era natureza, tudo era simplicidade, tudo era beleza. E ele voltava das cruzadas e ficou ardendo semanas em febre absurda. E então sai do corpo físico, todos o julgam morto. O pai era um comerciante rico, sonhava que ele fosse seu sucessor. Mas ele acorda completamente transformado, porque com certeza foi informado da missão que tinha, que era cuidar. Trazer para a igreja da época essa noção de que o pequenino, o necessitado, o frágil, era quem nós devíamos buscar. Mas a pergunta que nos cabe para nós, meninos de sábado, é: como cuidar do outro se nós não nos cuidamos? Porque, em geral, quando nós temos uma grande preocupação e cuidamos de outra pessoa, uma pessoa enferma, por exemplo, se nós não abrirmos o nosso olho, nós ficamos doentes. Porque a relação é difícil, porque a energia entre um e outro é difícil. Porque quando a pessoa está muito doente e você não, você doa o seu ectoplasma, a sua energia mais profunda. Mas a pessoa que está doente não pode devolver. Não há uma troca, como há na relação afetiva, no beijo, no abraço, na preocupação natural. Há uma deficiência da pessoa que recebe, não só o cuidado material, mas o emocional. E nós, que estamos cuidando, se nós não nos cuidarmos, nós vamos ficando enfraquecidos, mal-humorados, impacientes. Por isso, cada vez mais, a figura do cuidador, da cuidadora, de alguém que vai ajudar, vai ser mais importante, porque a minha geração está envelhecendo. Nós estamos com quase 70 anos. Então, com a série de limitações e dificuldades que raramente você não tem. É difícil encontrar uma pessoa cujos exames são ótimos. Essas pessoas são raras. Hoje em dia, então, que a medicina quer vender remédio, minha Nossa Senhora. Eu me lembro, na minha adolescência, você ter um colesterol de 240 era aceitável. Hoje, se você tiver um colesterol 100, o médico já te olha com aquele olhar de você está condenada. Nossa Senhora! Hoje em dia, para você se adaptar ao que os médicos acham que é ideal, é uma coisa horrorosa. Alguém me contou, numa dessas cidades, que agora vai surgir uma seguinte proposta da medicina. Sabe o que é aquela glicemia glicada, que o diabético tem pavor? Porque é aquele exame de sangue que você faz, você que é diabético, 2 horas depois do almoço. E, excetuando Jesus, todo mundo aparece com a glicemia alterada, porque você almoçou. A não ser que você tenha comido alface e água, vai aparecer uma glicemia alterada. Mas ela é aceitável quando você tem diabetes, é claro. Quando ela é 6, quando ela é 7. Agora, já fiquei sabendo, vai surgir uma história de que o ideal não é mais 6, 7, é 4. É 5 no máximo. Mas o que significa? Remédio. Ah, não, esse remédio que você toma, essa insulina que você usa, gente, a gente tem que ter todo o cuidado, porque a medicina é, para muita gente, um negócio, e para os laboratórios, mais ainda. Então, cuidado com os médicos que cuidam de nós, porque daqui a pouco, de glicemia glicada é a morte. Você já deita e se despede de todo mundo. E o pré-diabético, coitado? 99% da população mundial hoje é pré-diabética. Mas claro que é. Eu vejo o McDonald's perto da minha casa,
As crianças tomam café da manhã de uniforme da escola, no McDonald's. Porque mãe e pai não têm tempo de fazer café da manhã para a criança. Aí, quando for adolescente, você vai dizer que não pode comer no McDonald's? Ela tomava café quando era criança. Então, tudo é hábito. Tudo é, eu sei que isso não me faz bem, então eu vou cortar isso. Agora, isso me faz bem? Pelo amor de Deus. Né? Então, juro por Deus que isso não é propaganda para os laboratórios pagarem minha insulina. Mas eu sou esperta, e acho que vocês todos são. Ninguém vai me convencer que eu tenho que ter, depois do almoço, glicemia 4. Porque para o diabético isso não é possível. Para o pré-diabético também não. As duas grandes coisas, entre aspas, que existem hoje é o pré-diabetes e você ser TDAH. Ah, meu Deus! Você fala para o seu marido, dá para você lavar aquele copo que está desde ontem na pia? Não posso, amor, eu tenho TDAH. Olha, gente, abra o olho. Eu via quem morreu desde os 5 anos, eu devia ter TDAH ao triplo. Mas, na época, não tinha esse diagnóstico. Hoje, todo mundo tem TDAH. Você já levou o carro para consertar? Tem 3 semanas que ele está estragado. Calma, amor, eu tenho TDAH. Você que tome um ônibus, um táxi ou vá a pé. Né? Então, cuidado, porque o preguiçoso tem TDAH. Aquele que não quer se equilibrar espiritualmente tem TDAH. Daqui a pouco ninguém precisa tomar passe. Para que passe? Para que transmissão de energia boa se o cara tem TDAH? O que ele vai fazer com essa energia boa, com esse ectoplasma bom? Nada, porque o TDAH vai paralisar tudo. Então, tudo é respeitável, tudo é maravilhoso. Imagine hoje a medicina com tantos recursos. Já imaginaram quando a gente viveu na Terra e não tinha penicilina, anestesia, antibiótico? Já existiu essa época. E não é tão distante assim, não. Então, felizes de nós que vivemos numa época em que a medicina diariamente busca recursos para que vivamos melhor. Mas é preciso cuidado. É preciso cuidado para não nos fanatizarmos em relação àquilo que dizem. Lembram quando comer ovo era o fim da picada? Meu Deus, comer um ovo era morte física. Né? Eu me lembro do Luiz Fernando Veríssimo, ele adorava ovo. Quando disseram que ele não podia mais comer ovo, porque ele tinha colesterol alto, ele parou de comer. Aí, passou-se uns anos, o ovo era maravilhoso. Então, ele escreveu uma crônica maravilhosa em que ele dizia assim: Deus está me devendo todo o ovo que eu não espremi no arroz. Ele adorava o ovo em cima do arroz. Mas passou anos sem comer, porque o colesterol dele era alto, não podia. Hoje as pessoas brigam porque quem come 40 ovos por dia que tem saúde. Você olha para a mulher ou para o homem, dá medo de ver a aparência da pessoa, mas ela come 40 ovos por dia. O ovo foi para as alturas há poucas semanas, agora baixou de preço. Os americanos estão sofrendo mais do que a gente. O aluguel de galinhas triplicou nos Estados Unidos. Juro por Deus, não é invenção minha, não. Saiu hoje na televisão. Pelo amor de Deus, gente, viver na Terra está muito difícil. Uma hora você vai para cá, outra hora você vai para lá. Uma hora alface é maravilhoso, mas cuidado. Cuidado com o agrotóxico da alface. Então, vou beber sua água. A água pode estar contaminada. E por aí nós vamos. Olha, Jesus disse, não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai que o contamina. Eu acho que nem ele imaginava que nós íamos viver numa época como essa. E os gordinhos têm sempre essa desculpa. Não é o que entra pela minha boca que me contamina, mas o que sai. Então, eu só falo coisa boa, meu amor, minha querida, minha paixão. Aí, pronto, eu posso avançar nas coisas. De jeito nenhum. Por motivos, inclusive, pessoais, que eu não entendi ainda, toda vez que eu viajo, a minha glicemia fica baixa. E aí o pessoal lá do interior de São Paulo, eu passando pelas cidades fazendo palestra, vem morar com a gente, Baíse.
Olha como a sua glicemia está baixa. Não caio nisso, não. Caio, não. Porque os espíritos te protegem quando você está trabalhando para eles. Depois, quando você volta para Brasília, pimba! Eu olho e penso, bem-vinda, querida, você voltou. Né? Eu moro há quase 60 anos em Brasília, essa altura fica difícil. Eu cheguei aqui criança, inventar de morar em outro lugar. Mas a glicemia fica baixa. Eu ainda vou descobrir por quê. Eu vou descobrir. Na verdade, amigos, como é que nós vamos identificar os cuidados que nós devemos ter em relação ao nosso semelhante? Claro que vamos ter que ser gentis, generosos, afetivos, mas quando fisicamente eles estão enfraquecidos, envelhecidos, quando são nossos pais ou avós, e nós temos que começar a dizer, isso você não pode mais, isso não é mais para você, aqui você precisa parar, não é fácil. Para alguém que foi autoritário, ou nem foi autoritário, mas sempre dirigiu a própria vida, escutar um filho ou um neto dizer, aqui não pode, isso não pode, é muito complicado. Dá um mau humor federal, mas você tem que acabar entendendo que a pessoa está fazendo para o seu melhor. Vocês sabem que o título, se pode se dizer assim, da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. E não foi por acaso, foi porque toda a espiritualidade inferior, sofredora ou superior, ao se comunicar através do que depois se tornaram as obras lançadas por Kardec, o professor Rivaio, falavam sobre isso. Só o bem que eu deixei na Terra, em algum momento, prevaleceu sobre o meu sofrimento aqui na verdadeira vida. Então, fora da caridade, e Jesus ensinou isso, faz ao outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Mais simples do que isso, impossível. Outra coisa, os profissionais de saúde, em toda parte do mundo, tinham que ter um psiquismo diferenciado. Não tem. Muita gente nem dava para ser enfermeiro ou médico, mas se aventura numa profissão que é extremamente delicada, porque você recebe a pessoa quando ela está fragilizada ao extremo, quando ela está precisando de ajuda de verdade, porque alguma coisa no físico dela já não está correspondendo àquilo que ela sempre teve. Então, é complicado, porque nem todos têm paciência. Me marcou muito, meu pai morreu há mais de 20 anos, ontem ele teria feito 98 anos. E, claro, minha mãe, saudosa dele, disse, ele podia estar aí. Eu dizia, não podia, não. Com 98 anos, ele seria uma múmiazinha. E era um fumante inveterado, então não tinha condição de ficar. E hoje ele está jovem no mundo espiritual, que é o que realmente importa. Mas eu me recordo de que há mais de 20 anos, ele, general do Exército, internado no hospital, 3 horas da manhã, ele começou a passar mal. E eu e minha irmã, ele tinha câncer no cérebro, fomos chamar a enfermeira da noite para atendê-lo. Olha, ela entrou no quarto do meu pai e, raivosa, disse para mim e para minha irmã, vocês não dormem nunca? Eu nunca me esqueci disso. Porque, na hora, me baixou os 5 minutos. Não teve José Grosso, não teve Eurípides Bassanufo, não teve doutor Bezerra, não teve nada. Não teve nada. Eu virei para ela de imediato e disse, minha filha, quando ele morrer, eu vou dormir muito, mas enquanto ele estiver aqui, eu não durmo e você vai ver o que ele tem, vai atendê-lo. No dia seguinte, calma, tranquila. Eu fui até ela, antes que ela voltasse para a casa dela, e falei, olha, quem sou eu para lhe dar um conselho? Mas eu vou lhe dar. Tem gente que não pode trabalhar à noite, porque à noite as pessoas pioram, até de um resfriado. Porque o sol, o prana do sol, quando escurece, deixa de nos atender. Então, todo mundo que tem alguma coisa, algum problema, de noite piora. E, meu Deus, meu pai estava partindo.
E ela, quase raivosa, achou erradíssimo eu e minha irmã não estarmos dormindo para que ela não fosse incomodada. E meu pai não era um soldado, não, era general. Imagine como ela cuidava dos soldados. Aquilo me deixou indignada. E 23 anos depois eu me lembro disso. E nós temos que lembrar disso, entendeu? Tudo que nos acontece, nós temos que dizer, ó, estou aqui, sabe? Eu estou precisando de ajuda. Na minha última internação, há quase 3 anos, por diabetes, eu descobri que tinha perdido a audição. E depois descobri que fiquei 70% mais surda, de um ouvido e de outro. Eu só tenho 30% de cada ouvido. E, obviamente, uso o aparelho. Olha, quando eu dizia para uma enfermeira, hospital particular, plano de saúde, quando eu dizia para uma enfermeira, a senhora podia repetir o que a senhora falou, que eu não entendi direito? Nossa Senhora, gente. Elas quase avançavam em mim. E elas falavam baixinho, porque elas perceberam que eu não estava ouvindo. Então, me lembro muito bem que uma delas disse à outra, vamos fazer tudo rápido, que a filha dela está chegando. A minha filha Mariana, minha única filha, chegava lá cedo e, obviamente, mudava o esquema. Porque se você ficar internado, não se interne sozinho. Tenha ao seu lado alguém que te ama. E tenha muita saúde para ficar doente. Porque você vai precisar. Você vai precisar. Experiência própria. Entendeu? É impressionante. Por isso que eu digo que pessoas que trabalham com a saúde do outro deviam não só fazer curso, faculdade, mas também serem pesquisadas no seu emocional, porque nem todo mundo tem psiquismo para cuidar. E, às vezes, mesmo sem psiquismo, nós precisamos cuidar. Precisamos cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, ou vamos ainda precisar. Pedro, uma vez, bateram a porta da casa do caminho. Quando Pedro foi abrir, havia um escravo segurando um homem leproso. E este homem disse, olha, a família jogou ele na rua. E eu fui empregado dele. E o recolhi, e sei que vocês, discípulos de Jesus, recebem todo mundo aqui, na casa do caminho. Pedro, ao olhar para o doente, reconheceu nele um dos juízes que havia condenado Jesus. E imediatamente disse, este homem aqui não entra. E o escravo disse, mas ele está leproso. Não interessa. Ele foi uma das vozes que se ergueu para condenar meu mestre. Eu não vou cuidar dele, nenhum de nós aqui nessa casa vai cuidar dele. E bateu a porta. Quando ele atravessa a cozinha, Jesus aparece. Pedro, Pedro, o que você fez? Senhor, mandei embora. Imagine se eu vou acolher um dos juízes que te condenou. Pedro, vai lá, abre a porta, atende a necessidade dele. Ele vai viver, Pedro. Com teu cuidado, ele vai viver. E Pedro, indignado, mas, Senhor, eu queria que ele morresse. Pedro, que castigo maior há para a consciência culpada do que simplesmente viver? E Pedro, entendendo a lição de Jesus, foi até a porta, chamou o escravo e, por 3 anos, cuidou daquele juiz leproso até a sua morte. Meus amigos, nenhum de nós está perto de ser Jesus, a alma mais perfeita que já viu na terra, o governador da terra. Porque eu logo diria, o quê? O cara me crucificou? De jeito nenhum. Pode mandar embora. Mas Jesus lembrou muito bem, todos nós vamos viver eternamente. E a nossa consciência vai junto conosco. Então, não adianta fingir, não adianta não ouvir essa voz, que é a voz íntima que cada um de nós possui. Vocês sabem que Pedro dizia sempre às pessoas, eu não curo, quem curava era Jesus. Mas começou a acontecer de correr um boato de que, se você visse Pedro passar, devia se deitar próximo a ele, porque quando a sombra de Pedro passava por você, você ficava curado.
E era isso que acontecia. Pedro passava, as pessoas se deitavam, e quando a sombra de Pedro caía sobre elas, elas se limpavam de lepra, elas eram curadas de tumores absurdos, porque até a sombra de Pedro curava. Então, meus amigos, como tudo evolui, um dia nós vamos chegar nesse nível, com certeza. O que nós pensamos, vocês sabem, a doutrina espírita nos recorda, nos cura ou nos adoece. Tudo começa aqui e passa por aqui, pelo coração, pelos nossos sentimentos. Se for para ser espírita de qualquer jeito, vamos procurar outra coisa para fazer. Enquanto considerarmos que somos imortais, que voltaremos quantas vezes forem necessárias para retomar a vida que um dia deixamos, nós nos consideraremos espíritas, sim. E vamos tentar agir como espíritas que somos. Um dia, Dona Aparecida foi colocada para fora, ela era enfermeira, foi colocada para fora do hospital onde trabalhava com 4 portadores de fogo selvagem, o pênfigo. Ela sentou-se com os 4 abraçada na rua. Quem passa? Chico Xavier. Dona Aparecida, o que a senhora está fazendo aí sentada na calçada? Ah, Chico, o hospital me botou para fora. Eu e os 4 pacientes com fogo selvagem, dos quais eu cuidava. E aí começa a luta de Chico para ajudar a Dona Aparecida. O Hospital do Pênfigo existe até hoje, em Uberaba, e um trabalho extraordinário que essa mulher magnífica, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, executou por muitos anos. Chico dizia: ela foi uma rainha das mais conhecidas e poderosas. Com a sua maldade, matou muita gente. Mas hoje, neste corpo preto, humilde, tão carregado de lutas, abraçando seus enfermos, ela resgata de forma gloriosa o mal que fez há muito tempo atrás. Meus amigos, que é a nossa vida, se não reencontrar para cuidar aqueles que desprezamos em vidas que se foram? Não duvidemos disso. Hoje chamamos de pai, mãe, marido, filho. Ontem foram nossos adversários. E nós, sem dúvida nenhuma, os maltratamos. Hoje os temos grudados a nós. Às vezes dão trabalho. Você tem que botar debaixo do braço e sair carregando. Mas é o nosso passado que volta. A Ana, essa amiga que perdeu o filho aos 20 anos, ouviu Divaldo Franco contar a ela que ele era o suicida, tirou a própria vida, explodindo seu coração. E nesta vida, como filho dela, ele retorna para viver os 20 anos que haviam faltado na encarnação em que ele cometeu suicídio. Olha, meus amigos, eu confesso que eu sou espírita desde garota, não por crer simplesmente, mas porque eu não acreditaria em outra coisa. O mundo tão difícil está, que se você não acredita que somos o passado em forma de presente, você realmente se desilude, fica muito pessimista e amargurado. Chico cuidou dos irmãos mais jovens, e Emmanuel sabia tanto disso que, de vez em quando, dava um refresco para o Chico. Não, Chico, hoje vamos fazer menos, hoje vamos psicografar por menos tempo, porque ele sabia que o Chico tinha ficado responsável pelos irmãos e cuidava deles. Seu Eurípides Massanufo, um dos organizadores deste sábado à noite, fazia partos e, quando batiam a janela do seu quarto, ele já pegava a sua sacolinha, porque ele sabia que alguma mãe, em algum lugar, estava precisando da ajuda dele. Um dia, ele vinha pelo caminho, havia uma grande árvore próxima à casa dele, e o doutor Bezerra de Menezes, que havia já desencarnado, com a maior tranquilidade, diz a ele: meu filho, embaixo daquela árvore tem 2 pistoleiros contratados para te matar.
E seu Eurípides, meu Deus, o que eu faço? Doutor Bezerra disse, vai andando na direção da árvore, que na hora eu vou inspirar você. Gente, só Eurípides Bassanufo. Porque eu, na mesma hora, dizia, eu vou voltar para casa. Esta criança que nasça sozinha em algum lugar. Mas seu Eurípides foi obedecendo, doutor Bezerra. Obediência é uma das coisas da alma disciplinada. E, quando ele vai chegando na árvore, ele não sabe o que vai fazer, os 2 pistoleiros prontos para matá-lo, ele tem uma ideia que lhe foi originalmente colocada na cabeça por doutor Bezerra. Todos usavam chapéu. Seu Eurípides tira o chapéu e, alto e bom som, diz, boa noite, senhores. Os 2 pistoleiros, boa noite, seu Eurípides, paralisados pela surpresa do cumprimento. E não fizeram nada. Seu Eurípides vai até a moça, a criança nasce, ele volta para casa e nunca mais ele viu os 2 pistoleiros. Meus amigos, não contem comigo. Se eu chegar um dia naquela porta da comunhão e alguém me apontar alguma coisa, eu vou dizer, gente, eu sou parecidíssima com essa Maíse. Todo mundo me confunde. Mas não sou eu, não. Entendeu? Ela vai aparecer aí em algum momento. O Papa, fofinho, partiu. Mas, com certeza, muito abençoado por tudo que ele se esforçou para transformar. Eu fiquei tão triste de vê-lo no último dia em que ele apareceu inchado. E no caixão ele ficou lindo. Tudo desapareceu, porque sua alma, com certeza, estava muito longe daquele corpo homenageado. João 23 foi também um Papa maravilhoso. E ele custou a ser canonizado santo porque diziam que ele tinha morrido demente. A irmã morava com ele no Vaticano. E ele andava pelas salas e dizia assim para ela, de quem é isso? E apontava para um castiçal de ouro. Seu Santidade, ela respondia. E aquele quadro ali, é seu Santidade. Ele mandava vender tudo. Vendia, ela, a irmã, vendia no mercado negro e distribuía o dinheiro para os pobres. Um dia, ele mesmo contou à irmã, ele estava em cima de um puff e havia uma discussão entre os costureiros de qual teria que ser o tamanho da bainha da roupa que ele ia vestir. Se era para cima, se era para baixo, se devia aparecer o pé, não devia aparecer o pé. E ele, olhando aquela discussão, em cima daquele puff, ele já um homem de idade, quando ele olha para o lado, ele viu um desencarnado que o acompanhava. E o espírito riu e disse, Giuseppe, não te leves tão a sério, meu filho. Ele saltou do puff e disse, vocês resolvem. E foi assim. E por isso ele ganhou a fama de não estar bem da cabeça nos últimos anos da sua vida. E tornou-se santo a questão de poucos anos atrás. Meus amigos, a vida talvez não seja aquilo que os espíritos nos disseram que poderia ser. Porque se eles tivessem nos contado detalhes, nós não teríamos vindo, pode ter certeza. A mangueira, que eu costumo dizer que eu vou deitar por 800 anos, já está tão repleta de gente, eu passo pelos lugares e a pessoa diz, guarda um lugar para mim na mangueira, com a certeza de que eu vou morrer antes dela. Até oradores espíritas chegam para mim e dizem, Maíse, quanto tempo você vai ficar mesmo debaixo da mangueira? 300 anos? Eu, não, 800. Não põe menos anos, não. 800 anos. Mas, na verdade, seu Erasmo Cravo, um dos fundadores dessa casa, uma alma extraordinária, morreu há poucos anos, com 95 anos de idade, e trabalhou até o último dia da sua vida pela comunhão, pela doutrina. Foi um espírita de verdade em toda a sua existência. Ele e sua esposa, Dona Clara. Ele que inventou a história da mangueira. Porque ele disse, Maíse, as pessoas pensam que eu vou continuar do jeitinho que eu sou na terra do lado de lá. Não vou, não. Tem uma mangueira me esperando.
Eu vou deitar nela e as pessoas vão passar e eu vou dizer, vão com Deus. A terra é ótima, vão com Deus. Vocês podem ter certeza que eu também vou. Vou dar uma deitadinha, aí alguém vai aparecer, mas e faz uma palestra? Não faço palestra. Faz uma prece, não faço prece. Entendeu? Vai ser a hora do descanso. Mas, meus amigos, o que eu queria mesmo dizer a vocês é que nós precisamos, na nossa hora de ser cuidados, pedir ajuda, aceitar as limitações que a idade ou as enfermidades trouxerem e curar a nossa alma, que é eterna, para a continuação da vida eterna. O corpo, com muito avanço da medicina, vai viver 80, 90, 100 anos para as próximas gerações, mas vai perecer. E nós vamos sair dele felizes com as nossas aquisições íntimas, com aquilo que nós tivermos feito da nossa própria vida. Na quarta-feira próxima, dia 7, na Biblioteca Nacional, a partir das 6h30, vocês vão me encontrar, a mim e a minha filha Mariana, porque nós vamos lançar o livro que nós duas escrevemos exatamente sobre as dificuldades que eu passei da minha saúde. E as pessoas ficam, conta, agora não preciso contar mais. Escrevemos um livro. O livro se chama Aquele Tempo Entre Nós. Essa é a capa. Eu estou que nem o Roberto Carlos, estou achando que quarta-feira não vai aparecer ninguém. E já vou logo dizendo, como eu patrocinei o livro, não tem coquetel. Não tem. E as dedicatórias, pelo amor de Deus, eu não posso escrever um livro. Eu vou dizer, Amor, Maíse. E a Mariana, claro, que é coautora, vai colocar o nome dela também. Aqui tem 2 fotos. Eu com a Mariana e os amigos tão queridos que já leram o livro dizem, quantos anos você tinha aqui? 26 anos. Você está igualzinha! Gente espírita sabe mentir. É inacreditável. O cara olhando para mim, dizendo, você está igual. A Mariana tinha 7 meses, foi a primeira festa junina dela, por isso que ela está vestida de junina. Ela tinha 7 meses, ela hoje tem 41 anos. E essa outra foto de baixo, esplendorosa, eu e ela na Disney. Tínhamos acabado de beijar a Margarida e o Donald. Então, está parecendo que nós temos 30 anos a menos, porque Disney provoca esse tsunami de emoções positivas. Os capítulos começam, ela falando, depois eu falo. O outro capítulo, eu começo e ela fala. Porque, na verdade, nós queremos contar o quanto uma relação de mãe e filha também padece na hora em que a mãe precisa da filha e é rebelde como eu e não quer obedecer. O livro vale a pena, vocês vão poder falar mal de mim à vontade. E não é um livro triste, não, é um livro divertido, embora muita gente que já o adquiriu pelo Instagram tenha dito que chorou a beça. Mas chorou porque ou cuidou ou está cuidando de pai, de mãe, de filho. E é claro que na hora do cuidado fica complicado você manter o bom relacionamento. Eu estava na cadeira de roda e minha filha dizia, você tem que fazer fisioterapia, porque senão você não vai mais levantar dessa cadeira de roda e adeus palestra. Mas eu teria feito palestra na cadeira de roda, sem problema. Mas ela falava, e 3 vezes por dia, as minhas cuidadoras me faziam levantar, e eu fazia exercício, morrendo de raiva. Mas deu resultado. Eu ainda ando devagar, e nesta terça-feira eu vou para uma nova etapa. A reeducadora física começa comigo. Orem por mim, pelo amor de Deus. Orem por mim, porque quando a mulher me conhecer e eu contar para ela que eu fazia questão de fugir de educação física no colégio, ela vai dizer, a senhora é um caso perdido.
Mas, mesmo assim, na quarta-feira, na Biblioteca Nacional, 6h30 até as 9h30, eu estarei esperando a vocês. Se você, mulher apaixonada, abre a porta, o amor da sua vida resolveu aparecer de novo, você vai dizer, agora não posso. Estou indo no lançamento do livro de uma amiga. Depois eu falo com você. A lotérica onde você fez o seu jogo te informa que quem ganhou os 11 milhões foi você. E você diz, agora não posso receber esse dinheiro. Eu vou ao lançamento do livro da Maísa e da Meriana, dia 7, quarta-feira, lá na Biblioteca Nacional. É de 6h30 às 9h30, porque parece que depois das 9h30 eles expulsam a gente. Mas foram muito queridos em conceder a sala, né? E vamos ter os nossos amigos aqui, que são voluntários do passe e que sempre orientam vocês para nos ajudar lá também. O interessante é que os meninos de sábado são tão queridos que eu tive, por incrível que pareça, vocês vão rir, eu tive um segurança em Presidente Prudente. Um cara maravilhoso, ele, a esposa, as filhas, quase 2 metros de altura. Eu perguntei a ele, o que você faz na sua profissão? Maísa, por muitos anos eu fui segurança de carro forte. Eu falei, o quê? Ele disse, fui segurança de carro forte. Hoje, eu já não trabalho mais com carro forte. Eu tenho um carro e vou à casa das pessoas que precisam de ajuda para fazer compra, para ir ao médico, para comprar remédio. Espírito é fogo. Ele não para de trabalhar. Eu falei para ele, vou te falar uma coisa, se você morasse em Brasília, você ficava rico, porque eu conheço um monte de gente que precisa de cuidado, porque não tem ninguém. Olha, quando o livro foi em pré-venda, vocês não têm ideia das mensagens que a minha filha começou a receber. Das histórias. O livro sequer tinha sido lido pela pessoa. E a pessoa contando a grande dificuldade de cuidar do outro. E pelas cidades onde eu passei, meu Deus, que geração é essa que veio depois da minha? Indiferente, não tem outra palavra, ao seu pai, à sua mãe, ao seu tio necessitado. Como é que a humanidade pode melhorar? Não melhora, mas temos que melhorar a humanidade. Nós somos a humanidade. Todos nós. O Chico dizia, nós somos a mesma humanidade que tornou o mundo assim. Por isso nós voltamos para colher aquilo que semeamos. Mas colher com dignidade, com força de caráter, dizendo à pessoa, eu estou aqui, pode contar comigo. Ah, eu não faço nada, não tenho força, tenho problemas também, vou ajudar financeiramente, materialmente, vou visitar, vou levar um neto que a minha mãe não vê há tanto tempo. Vou, quando o mais velho falar, ouvi-lo de verdade. E não dizer, fica quieto, que você não entende nada do que a gente está falando. Vocês não têm ideia das histórias que apareceram. Só porque eu e Mariana dissemos que íamos lançar o Aquele Tempo Entre Nós. Que é sempre um tempo de renovação e de dificuldade também. Quando nós percebemos, você que está doente, que você talvez tenha limitações para sempre. E aquele que te cuida, o medo de ter que cuidar de você para sempre. Por isso, meus amigos, nessa semana em que, no domingo próximo, comemoramos o Dia das Mães, se temos nossa mãe desencarnada, podemos ter certeza que, de madrugada, ela nos busca. E, quando acordarmos, vamos orar, pedindo que, onde quer que ela esteja bem. E se nossa mãe ainda está na terra, digamos a ela, obrigada, porque ela permitiu que nascêssemos, que viéssemos, que fôssemos amados do jeito que queríamos ou não. Mas, enfim, quando tantas mães abandonam os filhos e os filhos abandonam as mães, pensemos sobre qual é o papel que nós queremos desempenhar para o mundo,
para o círculo pequenino da nossa família. Sem nenhuma tristeza, vamos refazer os nossos relacionamentos enquanto estamos aqui. Porque quando nós voltarmos à verdadeira vida, nós vamos lamentar não termos deixado no coração de cada pessoa que nos conheceu o melhor. Combinado? Combinado. Meu último aviso diz respeito à festa junina, que acontece no primeiro domingo do mês de junho. E vocês sabem, durante muitos anos, sempre pedindo a vocês um bolo, uma torta, eu ameaçava vocês de morte. Mas morte, para quem acredita que a vida continua, é uma tolice, né? Uma vez o meu cardiologista me indicou uma médica e avisou para ela, depois ela me contou, não ameaça a Maíse com morte, porque morrer para ela é ir para a Disney. Então, ela nunca me ameaçou que eu ia morrer, porque ela sabia que não tinha problema nenhum. Mas, esse ano, gente, torta está muito caro. Então, se você puder, doe um bolo simples. Faça você um bolo e doe para a festa junina. No mês de junho, o próximo, eu não vou estar aqui com vocês, porque tem um evento em Fortaleza, no Ceará. E eu estarei lá. Sérgio Castro, querido amigo, estará aqui fazendo palestra para vocês no primeiro sábado. E no domingo, no dia seguinte, é a festa junina, no nosso lar, de meio-dia às 10 da noite. Se você não puder ir, traga o bolo no sábado, na palestra do Sérgio. Haverá aqui uma Kombi, uma van do nosso lar, recebendo os bolos e as tortas que vocês trouxerem. Claro que, a essa altura, os desencarnados presentes sabem disso, os amigos espirituais sabem disso, os mentores aqui sabem disso, e, quando você desencarnar e quiser deitar na mangueira, eles vão dizer, pode levantar. E você, ingênuo, pensará, eu vou para alguma instância espiritual positiva. E o amigo espiritual dirá, não, meu filho, você ficou devendo um bolo. E aí o seu mundo vai cair. Meu Deus, por que eu não doei aquele bolo? Escutem o que eu estou dizendo. É muito duro reencarnar por causa de um bolo. Vou logo avisando. Meus queridos, que Jesus nos abençoe. Que o Dia das Mães, seja para a nossa mãe desencarnada ou ainda na Terra, seja de luz e de paz. Digamos, talvez, pela primeira vez, que ela é importante para nós. Temos toda a tolerância e carinho com aquele que anda devagar, fala devagar, conta a mesma história 10, 20 vezes. Se você tiver sorte, você vai envelhecer também e vai fazer tudo isso que você hoje critica nos outros. Que Jesus nos abençoe sempre, que essa casa que nos ilumina ao nos receber possa ser também iluminada e protegida